Amados do Pai, shalom para o teu coração, te amamos e te abençoamos. Queremos convidar você que já esteve conosco na escola Curados para Curar, Curados para Amar, Curados para Servir, e você que nunca esteve nessa escola, para também estar conosco, onde com certeza o céu vai se manifestar e o peso da glória de Deus vai te levar num novo nível de relacionamento, de experiência. E estará conosco do dia 2 ao dia 5 de maio, homens e mulheres que se movem debaixo de um manto profético, apostólico, liberando os dons, ativando os dons, com a imposição de mãos, com palavra de conhecimento, com palavra revelada, a verdade presente, onde com certeza o céu se manifestará no teu coração. Aqui estão as informações para que você esteja conosco embaixo na tela. Venha e receba no teu espírito aquilo que Deus já projetou como propósito na tua existência. Queremos ativar aquilo que Deus definiu na tua vida, em nome de Jesus. Os anjos de Deus estão aqui. Perfeitamente. Talvez faça assim. O médico disse que não tinha mais jeito, mas pra Jesus tá me Amados do Pai, shalom para o teu coração. A mesma presença que sentimos e respiramos nesse local tão especial para mim. Eu libero a mesma essência, o mesmo toque, a mesma presença. Há uma unção para milagres criativos e eu libero no teu corpo físico, na tua alma, no teu espírito. Eu sinto o pulsar do teu coração nesta noite. E como dispenseiro do reino, eu libero saúde para o teu corpo físico. Você que está desanimado, desacreditado, você que necessita de uma intervenção de Deus, você que conhece pessoas que necessitam de uma intervenção. Eu amo e respiro milagres, porque eu creio que existe um rio, e este rio é poderoso para transformar, para marcar, entenda, a nossa história. Apenas um toque da presença dEle, apenas um toque. Tivemos um final de semana magnífico, glorioso. Como é precioso estar onde Deus quer que estejamos, onde a sua presença é amada, desejada, respeitada e honrada. Bendito seja o teu nome, Pai. Eu sinto o teu coração, você que necessita de uma intervenção, como eu disse, apenas uma palavra, diga uma palavra, eu profetizo essa palavra. Seja curado, seja abençoado, seja perdoado, seja restaurado em Cristo, por Cristo e para Cristo. Eu repreendo esse espírito de enfermidade no teu corpo físico. Receba saúde, é o nosso direito. Receba provisão em suas finanças. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou. Você é abençoado, sua casa, sua empresa, seu ministério, sua família, seus filhos, sua saúde, o empreendimento de suas mãos. Não desista, não desanime,
pois somente a nossa fé, não é a emoção, não é circunstância, não é palavra de homens, não é argumento humano, é a nossa fé nele. Elevo os meus olhos para o monte, visualizando o meu socorro vem dos céus, vem do coração desse Deus que é o meu Pai, que fez os céus e a terra. Ele vai mover os céus ao teu favor. A obra redentora de Cristo nos dá direito de sermos curados, sarados, perdoados, transformados. A bênção da adoção, de sermos filhos e não somente filhos, mas herdeiros e não somente herdeiros, coparticipante das promessas. Ah, Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento para termos o conhecimento revelado em nosso espírito. Que noite especial! Há uma unção específica para milagres criativos e eu libero essa unção na tua casa, na tua família, no teu ministério, no coração dos seus filhos. Espírito Santo, enche essa família, enche essa sala, esse quarto, seja onde essa pessoa está me vendo, me ouvindo, enche esse ambiente com a tua glória, transforma toda situação e circunstância e testifica a grandeza do teu reino, a glória do teu reino. Faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Deus o Pai é apaixonado por cada um de vocês. E a minha oração por você, que é a minha oração todos os dias, Senhor. Ah, Pai, nós não queremos uma emoção, nós não queremos uma visitação, nós não queremos um arrepio, nós queremos ser habitação. Habita em nós, Pai, que teu Espírito possa empoderar-se de cada célula do nosso corpo para que nós possamos transpirar a cultura dos céus, liberar a cultura do teu reino como estilo de vida. Eu te abençoo nesta noite, meu querido. Nós somos filhos com propósito, definido e estabelecido. Sabe, na oração sacerdotal de Jesus, ele dá uma revelação tremenda. João capítulo 14, versículo 12 está escrito: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, disse ele, fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Sabe, ele está dizendo sobre a sua obra redentora, ele indo para o Pai, ele vai enviar o seu Espírito, pelo seu sangue que nos comprou e nos resgatou, fará de cada um de nós morada, habitação, onde o Espírito de Deus poderá se apoderar-se de cada um de nós. E Jesus disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Quais foram as obras que ele fez? Se você estudar os 4 evangelhos, você vai ficar encantado com o segundo Adão. Deus o Pai, entenda, manifestou toda a sua glória em Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, como temos pregado e ensinado, com um propósito definido e estabelecido. E Jesus conhecia claramente o propósito da sua existência. Uau, isso é glorioso! Como é importante você ter o mesmo conhecimento de quem você é aos olhos de Deus. E quando você se visualiza como Deus te visualiza, toda sofisma do inferno cairá por terra. Creia, confie naquilo que a palavra diz ao teu respeito. E o rei disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz, e não somente as mesmas obras. Quais as obras? Qual é o propósito pelo qual ele existiu?
Qual é o propósito da sua existência? João, o mesmo João, revela em sua primeira carta de 1 João, capítulo 3, versículo 8, a parte B do versículo está escrito: para isto o Filho de Deus se manifestou. Para isto, diz João, inspirado pelo Espírito de Deus, revelando o propósito na vida de Jesus Cristo como Filho. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir. Destruir o quê? As obras do diabo. Todas as obras do diabo, pela unção que estava sobre ele, eram destruídas. E esta mesma unção, meu Deus, eu me empolgo com isso, eu creio nisso, eu amo isso. Eu vivencio isso todos os dias, principalmente em nossas cruzadas, em nossas escolas. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço. Como filho capacitado por uma unção, empoderado pelo Espírito Santo, Deus o capacitou para destruir toda a obra do diabo. Jesus tinha domínio, segundo Adão, domínio, autoridade, domínio. Gênesis capítulo 1 está escrito que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, com um propósito: dominar a terra, habitar na terra, domínio, autoridade, poder e graça. Jesus tinha domínio de si mesmo como homem, ele dominou sua carne no Getsemane, diante da maior adversidade da história do seu ministério. No Getsemane, ele ora ao Pai: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não era possível. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Domínio de si mesmo. Domínio sobre o pecado em sua casa. Curando um paralítico, quando tiraram o telhado de sua casa, ele disse: perdoados estão os teus pecados, pois o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Domínio sobre a natureza, dando ordem: mar cessa, vento se acalme. Domínio sobre a natureza, domínio sobre si mesmo, domínio sobre o pecado, domínio sobre a morte. Se tu creres, verás a glória do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim nunca morrerás. João diz isto diante do túmulo de Lázaro. Domínio sobre a morte. Na cruz do Calvário ninguém poderia tirar sua vida. Ele se entregou. Ele entregou o seu espírito. Domínio sobre a morte, pois ao terceiro dia ele ressuscitou. Autoridade, domínio sobre os demônios, principados e potestades. Uau! Esse mesmo domínio, essa mesma autoridade é o nosso direito como filhos amados. Olha, o mesmo João capítulo 14, versículo 23, ele diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, nele e através dele, faremos nele morada. Eu creio nisto. Você precisa crer nisto. A mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma capacitação, a mesma unção para ter domínio, Deus o Pai liberou para a minha vida, para a sua vida. Por isso a necessidade de um relacionamento, ser empoderados, ser cheios, ser controlados, ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 4 tem uma revelação tremenda, e eu preciso ler para vocês. Lucas capítulo 4, existe uma revelação tremenda. Eu preciso ler para vocês.
onde Jesus, ao ser batizado, antes do seu batismo, diz o texto, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Tanto a ida dele ao Jordão ao ser batizado, tanto a ida dele ao deserto para ser tentado nos 40 dias, foi pelo Espírito, dirigido pelo Espírito de Deus. Diz claramente o texto, capítulo 4, versículo 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. E no deserto, um confronto com a sua identidade. É esse confronto que o inferno quer tirar o teu foco, o meu foco, o nosso foco. Quantas pessoas que perdem a sua identidade estão totalmente à mercê de uma sofisma humana, de conceitos filosóficos, de religiosidade que não produz nada. Somos filhos com propósito. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, a mesma unção, a mesma capacitação, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e fará obras maiores, porque eu vou ao Pai. Em João capítulo 7, Jesus, versículo 37, ele diz, no último dia da festa do tabernáculo, aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior rios de água viva, já falei sobre isso, rios de água viva fluirão do seu espírito. Ele estava falando sobre o espírito que haveria de ser derramado, pois ainda ele não tinha sido glorificado. Deus o Pai não quer fazer, entenda, uma visitação no teu espírito, Ele quer habitar, Ele quer te transformar. No livro de Ezequiel está escrito, capítulo 36, que Deus o Pai vai tirar o nosso coração de pedra e vai colocar um coração de carne, pelo qual o seu propósito é habitar em nós. E habitando em nós, para que possamos conquistar a terra, a nossa herança em Cristo, com domínio, com poder, com autoridade. Eu quero que você abra e veja isto. Olha que Deus diz no livro de Ezequiel, uma revelação tremenda sobre o maior milagre no conceito de Deus, não um conceito humano, pois o maior milagre no conceito humano é ver paralítico, cego, coxo. Eu vejo isso todo final de semana. Mas no conceito de Deus isso não é um grande milagre. No conceito de Deus ele diz, eu farei um grande milagre, versículo 26, e vos darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, um espírito recriado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, ponto. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus o Pai quer se empoderar de cada um de nós, e porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observais, e habitareis na terra, domínio, autoridade, poder e graça. Toda sofisma do inferno na tua mente caia por terra em nome de Jesus Cristo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deus te levantou com esse propósito, com esta unção, com esta capacitação, curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos, trazer restauração aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, disse Jesus, com um propósito. E é esse mesmo propósito da tua vida. Tirarei de vocês o coração de pedra, coração religioso, e darei a vocês um coração que eu possa habitar, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Deus o Pai em Pentecostes, de repente Jesus, ao ressuscitar dos mortos, Atos capítulo 2, ele disse, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Descerá sobre vocês o Espírito
Espírito Santo, o poder do Altíssimo virá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e fará obras maiores, porque eu vou para o Pai. E ele indo enviou o seu Espírito. Pentecostes, de repente. Atos capítulo 2, um vento impetuoso encheu aquela casa e eles foram batizados com o Espírito Santo, com fogo, uma capacitação, dons, frutos do Espírito foi liberado para a igreja com um propósito. Para isto se manifestou os filhos de Deus, para destruir as obras do diabo. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 14, há uma revelação tremenda, porque Jesus, cheio do Espírito Santo, ele vai para o Jordão, cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto, mas agora, empoderado pelo Espírito Santo, versículo 14, então, empoderado pela virtude do Espírito Santo, é esse o propósito de Deus em nossas vidas, sermos empoderados pelo Espírito Santo. Quando o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio com um propósito, ele cumpriu o propósito, como nós pregamos, está consumado. Se você não ouviu essa live, ouça no nosso canal no YouTube, com o tema está consumado, vai impactar teu coração. Uma revelação tremenda do Verbo que se fez carne com propósito. Isaías diz que a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, não voltará vazia, mas fará exatamente segundo o seu propósito. Jesus cumpriu o propósito. E ele vai diante do Pai para nos consagrar, nos comprar e nos remir pelo sangue com um propósito. Apocalipse capítulo 5, fazer de cada um de nós um reino de sacerdotes e de reis, que tem autoridade, domínio, graça, poder, ousadia, autoridade, favor, para caminharmos debaixo desse manto de revelação e de unção, vivenciando uma vida, escute que eu vou falar, marque isso, Samuel, vivenciando uma vida com propósito. Deus, o Pai, tem um propósito tremendo na tua vida e você precisa crer nisto. A nossa vida não consiste simplesmente numa mera existência humana. Viva, respira a eternidade no presente como estilo de vida. Deixe que o Espírito Santo se apodere de você, cada célula do teu corpo seja impregnado com a unção do Espírito Santo. Em Êxodo, último capítulo, quando o tabernáculo foi consagrado, todos os cômodos do tabernáculo foram impregnados com a presença. Cada célula do nosso corpo tem que estar impregnada com a presença. E agora no versículo 14, Lucas diz, então empoderado pela virtude do Espírito voltou para Galileia. E versículo 17 está escrito, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, o qual abriu o livro e achou o local que estava escrito, propósito. O qual está escrito, propósito. O Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está em mim, sobre mim, dentro de mim, com um propósito. Pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu aquilo que
os seus ouvidos ouviram, disse ele. Hoje se cumpriu as promessas reveladas a Isaías, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Em Cristo suas promessas foram concretizadas para que eu e você tivéssemos o direito de nos tornarmos filhos, herdeiros, habitação, a mesma unção, a mesma capacitação, a mesma revelação. E você precisa acreditar nisso, você precisa crer nisto. A unção nos protege, a unção nos capacita, a unção faz com que você possa cumprir o propósito da tua existência. Seja empoderado pelo Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo se envolva. Deixe que o Espírito Santo traga o impacto em todas as células do teu corpo. Mas o órgão mais importante, o teu coração, não o coração físico, teu espírito sendo recriado por Ele, sendo habitação com um propósito. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora veja o que Paulo traz, uma revelação tremenda, tremenda, tremenda e tremenda. Livro de Romanos e livro de Gálatas temos duas revelações tremendas do mesmo autor, inspirado pelo Espírito de Deus, que é Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 14 está escrito: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Jesus foi dirigido ao Jordão, dirigido ao deserto, voltou empoderado, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A importância de você ser controlado pelo Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, diz Paulo, o qual a contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, como está escrito, para outra vez estardes em temor. Não recebeste o espírito de temor, mas de coragem, de poder, de ousadia, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, versículo 17 do capítulo 8, e se somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de certo com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Agora veja o livro de Gálatas. Olha que revelação tremenda, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, uau, que clama, Abba, Pai. Assim, já não são mais servos, mas filhos, e se são filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus com Cristo. Olha que versículo maravilhoso também do livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vou começar com o versículo 19. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, meu Deus. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé, e na fé, e pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou
a si mesmo por mim. Se Ele morreu por mim, agora a minha existência é totalmente para Ele, por Ele. Ah, Igreja do Deus vivo, sejam empoderados pelo Espírito Santo. Creia nesse alto chamado, creia na bênção da adoção, creia na capacitação, creia que teu coração é a habitação permanente do Espírito que clama. Abba, Pai. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A mesma unção que estava sobre ele está sobre nós. Com isto eu encerro. Romanos capítulo 5. O segundo Adão. A autoridade delegada, liberada, ortogada por Cristo. Para que o propósito da nossa existência, domínio, autoridade, graça, revelação, conhecer o coração dele, ter relacionamento com ele e cumprir o propósito da nossa existência. Para isto se manifestou os filhos de Deus, para destruir as obras do diabo. Já imaginou todos vocês que estão me assistindo, empoderados pelo Espírito Santo? Já imaginou o que Deus pode fazer com todos que estão me ouvindo e me assistindo com o coração curado, desprendido e entregue totalmente a Ele com um propósito? Viver para Cristo, viver, respirar a cultura do céu, a cultura do reino, viver a obra da cruz, mortificando a nossa carne, morrendo para nós mesmos, para que Ele possa viver em nós. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já imaginou o que Deus pode fazer com uma igreja que foi chamada para reinar, tirada para fora, empoderados, controlados, dirigidos pelo Espírito Santo? Habilidade, sabedoria, graça. O que Deus fez com a igreja primitiva que acreditou no poder do nome, acreditou no poder da oração, acreditava no poder da ressurreição, acreditava no poder da sua existência para cumprir os seus desígnios. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Domínio sobre si mesmo, domínio sobre o pecado, domínio sobre a natureza, domínio sobre as enfermidades, domínio sobre tudo que o inferno se levante como opositor, domínio, autoridade e poder. Olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 5, versículo 17. Olha que revelação tremenda, tremenda e tremenda. Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça em Cristo, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Eu vou ler novamente. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Não somente a abundância da graça, mas o dom da justiça. Terão autoridade para reinar, reinarão em vida, domínio, por um só, a saber, Jesus Cristo. Pai, te louvamos pela revelação da tua palavra, Pai. Abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Queremos ver, queremos crer,
Queremos nos posicionar com ousadia, Senhor, tendo domínio sobre nós mesmos, domínio sobre o pecado, domínio sobre a natureza, domínio sobre as finanças, domínio sobre demônios, principados e potestades, domínio sobre a enfermidade, domínio sobre a miséria, domínio sobre circunstâncias. Para isto se manifestou os filhos de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu libero, em o nome de Jesus, autoridade, poder e graça sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Levanta a tua igreja como instrumento profético e apostólico que crê, que tenha ousadia ao crer e confiar. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E não somente as mesmas obras que eu faço, mas farão obras maiores, maiores e maiores. Nos dê essa habilidade, nos dê essa capacitação, Pai. Queremos ser empoderados, capacitados, controlados, cheios do Teu Espírito. Aquele que tem sede, temos sede da Tua presença. Clamamos por algo novo, Senhor, surpreenda-nos, surpreenda-nos. Leva-nos, ó Deus, num novo nível de glória e de revelação. Eu abençoo sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo o empreendimento de suas mãos, eu abençoo o seu destino. Em o nome de Jesus, receba favor e graça, saúde, provisão, direção, libertação, mas principalmente revelação. Revelação o quanto você é especial. Esteja apaixonado por tua vocação e pelo teu alto chamado. A cruz, entenda, é o teu estilo de vida. Vivencie esta cultura. Foi um prazer ter estado com vocês. Você que quer nos abençoar, ore por nós. Temos grandes conferências internacionais aqui no Brasil e fora do Brasil. Esteja orando por nós. Faremos uma grande escola, Curados para Curar, Curados para Amar, Curados para Servir, que está aí na sua tela. Vocês são os nossos convidados. Você que quer mergulhar em águas profundas, você que quer ter uma experiência, você que quer ser ativado, você que quer ser um instrumento de Deus. Homens que carregam essa unção estarão ministrando da Austrália, da Itália, da Polônia, dos Estados Unidos, do Canadá e aqui do Brasil, ministrando profeticamente, impondo as mãos como ativação profética. Haverá ensinos de como se mover debaixo desse manto de glória e de presença. Como eu disse, onde haverá ativação e impartição, e vocês são os nossos convidados. Do dia 2 ao 5 de maio, está na sua tela, ligue para nós. Você que quer fazer parte, você que quer estar conosco, as vagas são limitadas, e você, com certeza, sua vida nunca mais será a mesma. Você que quer nos abençoar também, está na sua tela a nossa loja virtual dos nossos livros, amigos do ministério como Randy Clark, Edno Mello e outros, para que você possa também crescer lendo bons livros, que vai desafiar você a mergulhar cada vez mais em águas profundas, marcantes. Outra maneira de você nos abençoar é com a sua semente, com a sua oferta. Eu amo ofertar e amo aqueles que se desprendem também para ofertar uma semente de avivamento. Você que quer nos abençoar, estaremos indo em vários países da América Latina, na América do Norte, e essa oferta nos ajuda a cumprir o propósito pelo qual Deus nos chamou. Está à tela a maneira que você pode fazê-lo, as nossas contas bancárias e a maneira que você pode fazer o teu Pix. E você que está semeando, eu abençoo essa semente e profetizo que essa semente vai germinar, um por 30, um por 60, um por 100. Foi um prazer ter estado com vocês. Shalom para o teu coração, ore por nós, estaremos indo para a Bahia, está na tela. Esse final de semana estaremos indo para a Bahia, terra de avivamento, terra de graça, terra de favor. Eu amo estar ministrando aonde existem corações apaixonados pelo Espírito Santo. Deus abençoe vocês. Até quinta-feira que vem. Shalom para o teu coração. Viva Cristo.
Amados do Pai, shalom para o teu coração, te amamos e te abençoamos. Queremos convidar você que já esteve conosco na escola Curados para Curar, Curados para Amar, Curados para Servir, e você que nunca esteve nessa escola, para também estar conosco, onde com certeza o céu vai se manifestar e o peso da glória de Deus vai te levar num novo nível de relacionamento, de experiência. E estará conosco do dia 2 ao dia 5 de maio, homens e mulheres que se movem debaixo de um manto profético, apostólico, liberando os dons, ativando os dons, com imposição de mãos, com palavra de conhecimento, com palavra revelada, a verdade presente, onde com certeza o céu se manifestará no teu coração. Aqui estão as informações para que você esteja conosco embaixo na tela. Venha e receba no teu espírito aquilo que Deus já projetou como propósito na tua existência. Queremos ativar aquilo que Deus definiu na tua vida. Em nome de Jesus.